E aí, beleza? Eu quero conversar com você nesse vídeo tão importante nesse tema que nós estamos falando sobre financiamentos, empréstimos e parcelamentos. O que você não deve fazer antes de começar o teu negócio, ou se você já tem um negócio, são coisas que você deve atentar para isso, porque você tem que ter um olhar especial sobre esses temas. É importante que você, empreendedor, entenda que a vida de um empresário ela é bem diferenciada do empreendedorismo. Porque um empresário ele lida com assuntos mais concernentes ao seu negócio e ao que está rodando de fato, tanto no seu negócio como ao redor dele. E aí eu te falo o interessante você observar sobre esse ponto, esse olhar mais aprofundado do teu negócio. Porque algo importante é entender que a dinâmica empresarial ela funciona com dados como parcelamento e outros tipos de coisa. Mas antes de começar, me chamo Itarajudo Marinho, sou contador e CEO da empresa Conta Marinho. E eu vou te ajudar aqui falando sobre esse tema e essas dúvidas tão importantes. Vamos começar falando sobre empréstimos. Gente, uma coisa que muita gente tem medo, o pequeno empresário ele morre de medo é de empréstimos. Não entendo o porquê, afinal as empresas grandes elas estão acostumadas com empréstimos. Apenas 1% das grandes empresas são acostumadas com isso, né? Afinal quase todas trabalham com empréstimos, enquanto os pequenos têm medo, eles morrem de medo de ficar devendo, mas não entendem que empréstimos também faz parte da dinâmica do jogo. É interessante que eu falei um vídeo aqui atrás, aqui em cima tem o link dele, onde eu falo sobre a importância do capital social da empresa. E se você for olhar bem nesse ponto de empréstimos, o empréstimos ele é interessante para determinados nichos de negócio, para determinadas empresas, e o empréstimo ele vale muito a pena quando você não tem capital de giro, ou você tem uma margem pequena e você deseja ampliar essa margem, você deseja ali comprar determinados itens, um determinado momento para a venda. A empresa de comércio é interessante trabalhar nessa dinâmica, prestar atenção nisso, como também prestadores de serviço. Eu tenho um cliente que trabalha diretamente com venda de serviço de internet. E às vezes o cara precisa ampliar num bairro novo ali a sua rede de cabeamentos, né? Colocar lá naquele bairro novo todo aquele sistema, melhorar a internet ali daquela localidade, ele precisa de investimentos. Por isso que é importante que você entenda que empréstimos também podem fazer parte do seu dia a dia. E por isso você tem que ter um bom relacionamento com o teu banco. Olha, eu sempre indico aos meus clientes que eles tenham um olhar diferenciado com relação a banco. Eu sou totalmente a favor de banco digital. Eu uso banco digital. Emito o boleto via banco digital, enfim. Mas eu tenho a minha conta jurídica em bancos tradicionais. Às vezes o dinheiro lá do banco digital eu jogo para o banco tradicional. Por quê? Porque isso vai dar o banco vai olhar com um bom olhar para fornecer algum empréstimo, algum investimento, algum financiamento, alguma coisa do tipo que seja interessante para o meu negócio. Por isso que você, empreendedor, tem que ter esse olhar interessante, porque o empréstimo ele pode fazer parte, ele pode te ajudar, fazer parte da tua estratégia de vendas. Você pode ter aí valores de empréstimos, mesmo que você pague um pouco caro com juros, com IOF lá na frente, mas é interessante que você tenha ideia que vai fazer parte do seu dia a dia. Por exemplo, você quer ter um fluxo de caixa maior, você quer ter um momento ali, um valor maior de capital de giro, porque você deseja comprar determinadas mercadorias para um determinado momento, lançar determinadas promoções, e você vai precisar de capital de giro. Eu te dou um exemplo claro. Nesse carnaval, nesse ano 2022, eu estive em um supermercado onde eu vi um leite a preço de custo. Ou seja, o camarada daquele supermercado, ele comprou um lote ali, não sei se foi um caminhão ou mais, acho que foi mais, né, que é uma empresa grande, e ele basicamente colocou só os custos do imposto ali tudo, ou talvez até não tenha nem colocado, tá? Pode ser que ele tenha só colocado o mesmo preço que ele comprou para vender. Mas qual é a ideia daquele lojista? A ideia é clara, é o cliente ir ali atrás de comprar o leite, quem vai comprar o leite, compra o pão, compra o queijo, compra a margarina, compra a manteiga, compra outras coisas, compra o arroz, enfim, compra um montão de coisas. É tanto que no carnaval eu vi lá algumas bebidas também nessa mesma jogada. Por quê? Porque a ideia, você vai comprar uma bebida, é o que está ao redor da bebida, porque normalmente quem bebe come alguma coisa.
Então, quando eu fui olhar o preço do abacaxi, né, que eu gosto muito, meu filho ama, poxa, estava um valor bem surreal. E eu via pessoas comprando, principalmente quem comprava ali bebida quente. Por quê? Porque faz parte da jogada, faz parte do negócio. Se você foi ali para comprar uma bebida ou para comprar o leite, obviamente você não vai sair. Então, é raro o cliente que vai sair em outra venda. A maioria vai comprar logo ali tudo que ele precisa. Sacou a jogada? Você dá um passo para trás para ganhar 5, 6. Então o empréstimo ele vai lhe ajudar nessa dinâmica, você ter materiais, itens que vende. E olha como é importante você ter um CRM de vendas, você ter um sistema interessante e a contabilidade consultiva, que eu falo nesse vídeo aqui em cima. Deixa teu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você ser notificado em cada conteúdo que nós lançamos por aqui. Além dessa dinâmica, você também precisa entender que funciona o financiamento. Por quê? Muitas vezes o empréstimo é aquele valor que você vai ter ali e o financiamento é um valor diferenciado. O prazo, muitas das vezes, são maiores que o prazo de empréstimos e o financiamento está muito relacionado tanto à compra de edificações, à compra de terrenos, imóveis, ou você trabalhar ali de fato numa reforma, você tem um valor que o banco vai financiar aquela reforma sua, ou adquirir veículos, máquinas, equipamentos, ou seja, você tem um determinado item ou itens específicos aonde o seu banco ele vai lhe ajudar no financiamento, que muitas das vezes é bem interessante, porque o banco ele compra aquele item lá que você quer no valor de à vista, então você já vai ter um desconto por ter comprado à vista. E aí, o desconto que você teve, obviamente, vai ser refletido nos juros que o banco vai te cobrar lá na frente. Mas olha a sacada interessante. Os juros para empresas são bem mais atrativos que pessoa física. Por isso que grandes empresas, elas trabalham com diversos financiamentos. E o financiamento ele pode te ajudar a você ter uma folga no teu orçamento para você comprar itens que fazem jus ao seu crescimento empresarial. Por isso você tem que ter esse olhar melhor para financiamentos. Não está demonizando as coisas, sabe? Mas tem um olhar interessante porque faz parte do jogo, empréstimo, financiamento, isso tudo acontece. E por último, não menos importante, entenda que também existe o parcelamento. E o parcelamento ele é muito importante quando você tem um bom capital social junto aos teus fornecedores. Por quê? Parcelamento, entenda que o fornecedor ele pode parcelar para você as suas mercadorias, principalmente que trabalham no comércio, de dinâmica bem diversificada. Existem ali fornecedores que parcelam mensalmente, enquanto outros parcelam semanalmente ou quinzenalmente. E como isso vai mudar? Existe fornecedor que ele parcela apenas semanalmente as duplicatas dele e de determinado valor, tá? Ele faz ali com você, com o empresário, você compra um X de mercadoria e na hora ele emite um boleto. O empresário tem que pagar 50% daquele boleto para eles poderem liberar a mercadoria. Então, quando a mercadoria chega, já vem com as duplicatas, né, os parcelamentos, que chamamos de duplicata, e onde o empresário ele vai ali e semanalmente ele paga aqueles boletos da mercadoria que ele comprou. Entretanto, essa mesma empresa tem clientes que ela parcela mensalmente, ou quinzenalmente, ou com zero de entrada. Por quê? Porque existe um histórico entre o fornecedor e o seu cliente, que é você que é empresário. E o teu vai lançar isso refletindo no teu consumidor final. Por isso você tem que olhar que existe uma dinâmica ali que funciona chamado parcelamento. Então pode ser junto aos teus fornecedores um parcelamento com as duplicatas. Isso é absolutamente normal. É interessante a compra à vista? Com certeza. Se você tiver capital para isso, né, como eu falei ainda há pouco, vale muito a pena. Contudo, nem sempre vai ocorrer dessa forma. Muitas vezes acontece o seguinte, de o fornecedor ter uma promoção e você comprar aquela promoção para ter o desconto à vista, né, você comprar aquele determinado item, e daí o restante você seguir no parcelamento normal. Enfim, essa dinâmica acontece constantemente e faz parte do jogo. E se você não entrou no ramo empresarial, está vendo esse vídeo, você que é do comércio, entenda que isso acontece. Inclusive, se você não tem contador,
Ou se você quer mudar, eu posso te ajudar em todo esse processo. Talvez você pergunte, mas pode haver parcelamento de impostos? Sim, com certeza. É algo comum. O imposto ele pode ser parcelado lá na frente. Às vezes aconteceu de você ter feito um investimento, ou ter tido um gasto, ou ter tido até mesmo prejuízos em determinado momento e não ter conseguido arcar com seus impostos. Eles podem sim serem parcelados. Contudo, é importante que você entenda que eu, particularmente, só recomendo parcelamento em última instância, porque isso pode acarretar e virar uma bola de neve para você. Então, se você trabalha nessa parte, entenda que é importante você manter os seus impostos em dias. E talvez a dúvida que você tenha é se também pode parcelar valores de INSS, de FGTS, né? Valores trabalhistas, sim, também podem ser parcelados de maneira tranquila. Mas é como eu te falei, é bom evitar esses problemas, porque se você for deixando isso, pode acarretar, virar bola de neve e te prejudicar lá na frente. Eu espero muito ter te ajudado. Se você precisa de um olhar diferenciado, de um olhar específico, afinal de contas, esses temas que eu venho falando, você vai precisar de um contador. Se você ainda não tem contador, se você é empresário e deseja crescer o teu negócio, eu vou te ajudar muito e ter muita satisfação em poder te atender. Aqui embaixo tem um link do nosso WhatsApp. Entre em contato comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos conversar com você direitinho. E quem sabe aí ajudar a sua empresa a alcançar níveis maiores. Espero muito ter te ajudado. Se você gostou, temos mais vídeos por aqui. Aquele abraço. Até a próxima.